Está marcado para logo mais às 2h30 da tarde o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal no edifício sede aqui em Brasília sobre o caso das joias enviadas pela Arábia Saudita a ele e à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Essas peças ficaram retidas no aeroporto de Guarulhos por não terem sido declaradas à Receita Federal, no caso do primeiro estojo. Além de Bolsonaro, também serão ouvidos o ajudante de ordens, o coronel Mauro Cid, assessores do ex-presidente, fiscais da Receita Federal, para discutir qual o impacto dessas denúncias para a imagem política de Bolsonaro. Lembrando que são 3 estojos descobertos até agora. A gente vai conversar neste momento no Dois Lados com os deputados federais, as deputadas federais, Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, e Rosana Vale, do PL, também de São Paulo. Tudo bem? Muito obrigada pela participação de vocês aqui. Eu gostaria de começar com a seguinte indagação. Se vocês não fossem deputadas, mas estivessem ali na condição de autoridades policiais, qual seria a principal pergunta de cada um desses dois lados? Eu vou começar com a Rosana Vale, que está estreando no nosso quadro. Tudo bem, Rosana? Olá, Basília, boa tarde. Boa tarde também à deputada Luciene. Agradeço aí o convite para participar desse debate. Se eu não fosse parlamentar, não representasse, o parlamento, fosse uma autoridade, eu ia querer saber a história toda. O que aconteceu, quem trouxe esse pacote, qual era a intenção, o que o presidente, como ele agiu, qual foi a ordem que ele deu, para entender a história toda, Não pincelar uma parte da história. Como autoridade, eu teria a obrigação de entender todo o contexto dessa situação. Luciene, a sua pergunta para Bolsonaro, se a policial fosse você. Tá certo. Bom dia, Basília, bom dia, deputada. Eu só queria primeiro lamentar muito o que aconteceu na cidade de Blumenau. Eu, como professora, estou muito consternada. Esse é um problema sério que a gente precisa atuar com firmeza dessa onda de violência contra as escolas. Agora, dizer que a gente segue na cobertura e na apuração do fato que ocorreu hoje cedo na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, e já trazemos mais informações. Professora? Obrigada, Paci. E a minha pergunta, enquanto autoridade policial, seria no sentido de descobrir o que motivou um Estado, se é que foi o governo da Arábia Saudita que deu essas joias de presentes para o ex-presidente Jair Bolsonaro e para a ex-primeira-dama Michele, porque até agora a gente não sabe a origem certa de todos esses presentes, mas o que motivou um representante do Estado a receber um presente tão valioso, de milhões e milhões de reais, o que é algo que foge totalmente do cotidiano político das relações entre os Estados. Sobretudo porque existe uma relação comercial que foi feita com esse Estado, no caso da Arábia Saudita, que foi a venda de uma refinaria nossa, inclusive que foi investigada do próprio Tribunal de Contas, dizendo que foi abaixo do preço. Então, entender o que está por trás dessa ação é muito importante para o conjunto da população do nosso país, Basília. Deputadas, dizer que os itens eram personalíssimos ou foram considerados assim pelo ex-presidente, pelos auxiliares do ex-presidente, é o suficiente? Justifica o fato de Bolsonaro ter ficado com o segundo e terceiro estojo? Eu vou passar a palavra primeiramente para a deputada Rosana Vale. Essa percepção de que os itens eram personalíssimos é o suficiente para explicar por que os estojos estavam no acervo pessoal do presidente, então presidente Jair Bolsonaro?
Então, Basília, primeiro a gente precisa contextualizar toda a situação, né, sem fazer especulações, né? Por que que o governo da Arábia Saudita deu um presente milionário? Presentes para chefes de estados são comuns e são presentes de países muito ricos e esse acervo todo fica em exposição. Eu cansei de ver exposição de presentes para presidentes do Brasil. Então, a gente precisa contextualizar. Foi uma viagem que o presidente da República não estava nessa viagem, o ministro das Minas e Energias trouxe esses 2 pacotes, né, e eles entraram. Quem decide se o presente é personalíssimo ou não, não é o presidente da República, que nem estava nessa viagem. Né? Quem decide é uma comissão de funcionários do Palácio do Planalto, funcionários concursados. Esses presentes eles são catalogados e aí sim faz-se a separação. Olha, esse é um item personalíssimo, precisa ficar no acervo pessoal do presidente? Não, esse é um item que precisa ficar no acervo da presidência da República para ser exposto num museu, para ser colocado em exposição para os brasileiros. Então, esse primeiro sentido a gente tem que dar para essa situação. Né? O que o presidente hoje vai fazer às 14h30 no depoimento da Polícia Federal é explicar toda essa história. Os presentes chegaram, né, o presidente não tinha acesso do que era, depois ficou sabendo, a própria primeira-dama ficou sabendo pela imprensa que tinha recebido um colar e que era um presente dado à ex-primeira-dama do Brasil. Então, não dá para pincelar uma parte da história, né, e transformar essa parte da história, né, no principal foco. Né? Existem 9 mil presentes que foram dados ao longo dos últimos 4 anos para o ex-presidente da República. O ex-presidente também, na época, o ex-presidente Lula, agora presidente, também recebeu 568 presentes. Alguns ele teve que devolver também. A ex-presidente Dilma, a mesma coisa. Então, havia um entendimento até 2016 diferente do que era um item personalíssimo, que deveria ficar no acervo pessoal, sim, do presidente, e o que era um item que deveria ficar no acervo da presidência da República. Foi mudado esse contexto. Então, o Tribunal de Contas da União decidiu que esse item tem que ficar no acervo da presidência, tudo bem, o presidente já devolveu, assim como devolveu Lula na época, assim como devolveu Dilma. É isso que a gente tem que levar em consideração, né? E que tem que analisar todo esse contexto. Deputada Luciene, dizer que os itens eram personalíssimos justifica a decisão, a vontade do ex-presidente de ficar com estes estojos, estas joias? E eu incluo aqui a informação que já é sabida pelas senhoras e também pelo público, que este terceiro estojo estava em propriedade de um amigo de Bolsonaro, né? Estaria, de acordo com reportagem da imprensa do estado de São Paulo, confirmada pela CNN Brasil, estaria na propriedade de Nelson Piquet. Então, também há dúvidas sobre o que é o acervo pessoal, né? É estar na casa do ex-presidente, num depósito endereçado por ele, ou na casa de Nelson Piquet. Então, eu vou pedir para a senhora, deputada Luciene Cavalcante, dizer que os itens são personalíssimos é um argumento? Não, Basília, não é um argumento. Inclusive, é importante dizer que o presidente hoje faz esse depoimento na Polícia Federal como resultado de ações do meu mandato junto ao Tribunal de Contas, que acolheu todas as nossas denúncias com relação a essa situação. É flagrante o crime de descaminho que ocorreu nesse caso das joias das Arábias, não há a menor dúvida. Tanto é que até o Ministério Público Federal também já instaurou um outro inquérito para fazer o acompanhamento dessa situação. Desde 2019, o governo Bolsonaro já estava respondendo num outro descaminho, que é o contrabando, é você não declarar os bens que você está trazendo para o nosso estado, para o Brasil, com relação aos relógios. E ele já tinha sido alertado pelo Tribunal de Contas que isso era uma prática irregular. Tanto é que também tiveram que fazer a devolução. A gente pediu auditoria, o Tribunal de Contas acolheu de todo o acervo e também fazer busca e apreensão nessa fazenda do Nelson Piquet.
Porque, veja bem, dizer que ele agiu de boa fé, o ex-presidente Bolsonaro, também não é verdade, porque ele omitiu que ele estava com esses estojos. Ele não declarou no seu imposto de renda. A gente tem as 2 declarações que ele prestou à Justiça Eleitoral. Ele já estava com esse acervo dos outros 2 estojos que são de milhões de reais. Então, assim, é sim um crime de descaminho. Eu tenho muita convicção e muita certeza que agora que as instituições estão atuando de forma autônoma, independente, como manda a nossa Constituição Federal, sem nenhuma interferência, esse crime vai ser julgado, a gente vai descobrir todo mundo que articulou, no caso da questão das joias, nas tentativas de retirar o estojo mais caro de 16 milhões de lá, com ordens expressas, inclusive do ex-presidente Bolsonaro, de toda a sua equipe, a gente vai poder entender direitinho todo esse caminho. Mas eu não tenho a menor dúvida de que ocorreram, sim, crimes, e um deles é o de descaminho, que é o contrabando. É isso, bora fazer assim, marcar de novo essa conversa e a gente divide o assunto em 2 lados numa outra oportunidade. Há muito tempo eu não fazia um 2 lados totalmente feminino, então eu agradeço, né, parabenizo aqui a participação das senhoras. Mas eu não vou poder responder? Porque não. Foram 2 perguntas para cada lado, é um assunto, 2 lados. Mas na mesma medida. Mas o que a deputada falou, eu não concordo. E eu tenho outras explicações. A gente vai continuar esse debate depois ou não? A gente vai continuar esse debate depois. Ficou a última palavra? Mas para não ter dúvidas aqui que este é um debate isento, eu vou dar 30 segundos para cada lado fazer aí as suas considerações finais. Pode ser? Tá certo, então, Basília. Muito obrigada. Deputada Rosana Vale. Obrigada, eu respeito, mas não concordo com a opinião da deputada, né? Não faz sentido o que ela está falando, né? Não declarou a Receita Federal, aumento de patrimônio, não é isso, é um item para o acervo da presidência. Outra coisa, guardou na casa, escondeu na casa de um amigo, nada disso. O presidente, ele é ex-presidente, tinha que guardar o acervo em algum lugar, assim como o ex-presidente Lula, na época, guardou na região do ABC, como a Dilma falou, depois cria-se uma fundação para expor esses itens, eles não podem ser vendidos, né? Não é uma coisa que vai enriquecer o presidente, é um item que foi dado ao presidente do acervo pessoal do presidente, não pode ser vendido. Então, não está errado toda essa afirmação aí da deputada. Deputada Luciene, seus 30 segundos, cronometrados aqui. Agradecer mais uma vez a oportunidade, dizer que esse é só o primeiro depoimento de muitos dos crimes que o Bolsonaro vai responder. Inelegibilidade é pouco, ele precisa ser preso. Nosso país precisa parar com essa cultura de impunidade. Ele cometeu diversos crimes contra os povos Yanomamis, tem a CPI da vacina, tem a questão do discurso de fraudes das nossas eleições. Então, a gente vai até o fim nessa história. Muito obrigada, Basília, e a deputada também pelo debate. É isso. Muito obrigada e até a próxima. Esse foi o 2 Lados.